Olá a todos, meu nome é Roberval, sou professor de ciências e pelos problemas que a gente está tendo com essa pandemia do coronavírus, eu resolvi gravar as aulas para que os meus alunos eles possam ter acesso a um conteúdo que eles têm mais intimidade. Ou seja, com as explicações que eu dou em sala, como a gente não está podendo se encontrar pessoalmente, a gente vai começar hoje a tentar gravar as aulas e passo a passo e melhorando. Tanto eu como vocês me digam sobre as aulas, a gente vai tentando melhorar, certo? Na última aula ou nas últimas aulas, a gente dialogou um pouco sobre os modelos atômicos. Os modelos atômicos, eles são vamos dizer assim, uma percepção que em algum tempo da história a ciência formou sobre uma determinada coisa, no caso, o átomo, certo? Hoje a gente vai estudar mais a estrutura do átomo e observar algumas particularidades de um modelo mais atual de átomo, certo? Os átomos podem ser comparados com um brinquedo de montar. Para quem já brincou quando era criança ou que ainda é e brinca, existem esses brinquedinhos de montar, que são chamados de Lego, ou tem outros tipos de denominações, certo? Esse brinquedo, a gente pode utilizar ele para observar mais ou menos o que é um átomo. O átomo, de acordo com o primeiro modelo que era de dados, ele era uma partícula muito pequena e indivisível. A gente hoje sabe que ele já é divisível em algumas outras partes, né? Porque a gente já estudou isso. Entretanto, a partir desses brinquedos, a gente pode observar como é que o átomo ele se comporta. Ele é uma partícula que forma as substâncias e cada substância ela vai se formar outros objetos, como por exemplo esse animal que está montado aí no brinquedinho de Lego. Ele precisa de várias partezinhas para ser montado e a gente poderia pegar mais ou menos a ideia de que essas partezinhas poderiam representar os átomos, correto? Então, dentro desse pensamento, a gente pode observar que um Fusca, que é esse carro maravilhoso, é formado por átomos. A calçada onde ele está é constituída por átomos. Átomos de ferro, átomos de borracha, os átomos que formam a borracha. Toda essa estrutura aqui é formada por átomos. Ao passo que, esse jumento que a gente está vendo aí no vídeo, ele também é formado por átomos. Logo, toda a matéria ela é constituída por átomos. Isso é uma coisa que vocês têm que guardar, certo? Seu caderno é formado por átomos, vocês são constituídos por átomos, certo? Ou seja, é uma partícula fundamental que forma todas as coisas. Aqui a gente tem um monumento aqui de Gujão, que é a Pedra da Tartaruga, para quem não conhece. Pedra da Tartaruga, toda essa rocha que tem essa formaçãozinha bonita, também é constituída por átomos, ok? Esse é um modelo que a gente tem mais bonitinho de átomo. Do lado esquerdo da tela aí a gente tem uma formação mais escura, que tem a claridade que mostra como se fosse mostrando o movimento dos elétrons, que a gente vai estudar mais para frente o que são, certo? Estrutura atômica. Quando a gente começa a falar sobre estrutura atômica, a gente tem que conhecer três partes principais que a gente tem no átomo, que são eles: os prótons, o nome que a gente vai começar a estudar agora e vai entender o porquê disso, mas de início vocês só precisam saber que os prótons eles são partículas com carga elétrica positiva, certo? A gente tem os elétrons, que são partículas com carga elétrica negativa, e a gente tem também os nêutrons, que são partículas que não têm carga elétrica, elas são neutras, daí o nome nêutrons. Essas três partículas, elas estão representadas aqui nesse átomo. Se você observar, a gente tem o elétron aqui, ó, que está fazendo um movimento circular em torno do núcleo, que é essa parte. Esse é o elétron, a partícula de carga elétrica negativa. A gente tem os nêutrons e os prótons que estão no núcleo. E ao redor do núcleo, os elétrons se movimentam. A gente tem também que entender que tem algumas nomenclaturas que a gente vai começar a estudar. Por exemplo, o número atômico. Número atômico nada mais é que a quantidade de prótons presente no núcleo de um átomo.
ou seja, a quantidade de prótons que a gente tem nesse núcleo, a gente denomina essa quantidade de número atômico. E esse número atômico ele é representado pela letra Z. Guarde isso. Elementos químicos que possuem o mesmo número atômico pertencem ao mesmo elemento químico. Aqui a gente tem os exemplos. Ó. O magnésio ele tem número atômico Z, que é a letrinha que representa o número atômico, igual a 12, certo? E Z igual a P. O que é que quer dizer isso? Número atômico é igual ao número de prótons, certo? No sódio, que está representado ali por Na, que é a representação ou a nomenclatura que a gente usa na química para denominar o sódio, a gente tem um número atômico de número 11, ou seja, tem 11 prótons no núcleo de um átomo de sódio. A gente tem também o número de massa. O que é o número de massa? Para a gente ter o número de massa, ele é a soma do número de prótons e do número de nêutrons. Vocês estão lembrados que os prótons são carregados positivamente e os nêutrons eles não têm carga? Então, a gente soma essas duas partículas, a quantidade delas, e dá o número de massa, que é representado pela letra A, certo? Então, a gente tem A, que é o número de massa, é igual ao número de prótons, P, mais N, que é o número de nêutrons. Aí a gente tem aqui dois exemplos. A gente tem o magnésio, que tem um número de massa dele 24, que é A igual a P mais N, como está colocado ali em cima. E a gente tem o sódio, que está aqui do lado direito, que é Na. O sódio, o número de massa dele é A igual a 23, ou seja, o número de massa dele é 23. Se você observar, eu coloquei aqui as duas continhas que você faz. A igual a P mais N. Você só substitui. Você substitui o número de prótons, no caso do magnésio, 12, e o número de nêutrons, que também é 12. No caso, o número de massa do magnésio é igual a 24, que é 12 mais 12. Do outro lado, a gente tem o sódio. No caso do sódio, ele tem 11 prótons e tem 12 nêutrons. Juntando isso, a gente tem uma conta que dá 23, e esse 23, pessoal, ele vai ser o número de massas. Aí a gente vem aqui, na representação desses elementos químicos, ou seja, desses átomos, o número de massa, A, ele aparece na parte superior, e o número atômico, ele vem na parte inferior, conforme mostrado a seguir. Se vocês observarem aí na tela, a gente tem X... Aí em cima tem um Azinho e embaixo tem um Zzinho. Nesse A de cima a gente tem o número de massa, correto? E embaixo a gente tem o número atômico. No caso aí está representado o elemento sódio, que tem número de massa 23 e tem número atômico 11. Estrutura atômica. A gente vai estudar agora a estrutura do átomo, que ela consiste basicamente em duas partes. Uma delas é o núcleo e a outra é a eletrosfera, certo? A gente vai estudar cada uma separadamente para que vocês tenham uma base das particularidades de cada uma. O núcleo. Primeiro, o núcleo é formado pela união de prótons e nêutrons. Nesse núcleo, a gente vai ter lá os prótons e juntamente a eles a gente vai ter os nêutrons. Essas duas partículas subatômicas é quem vão formar o núcleo de um átomo. De todos os átomos que a gente tem, vai ter no seu núcleo nêutrons e prótons. Ele é de 10 a 100 mil vezes menor que o tamanho do átomo. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que o núcleo ele é bem pequeno e a eletrosfera ela é bem grande. É no núcleo que se encontra a maior parte da massa atômica, porque os prótons e os nêutrons eles estão concentrados no núcleo e é a massa deles quem constitui a maior parte da massa do átomo. Aí aqui temos de novo o esqueminha para vocês entenderem. Se vocês observarem aqui, a gente tem no centro, nessas bolinhas vermelhas e azuis, a gente tem os nêutrons e os prótons. Se a gente tem os nêutrons e os prótons, a gente sabe que aqui é o núcleo. Essa partezinha aqui que está em vermelho e azul. E rodeando ele,
logicamente esse esquema não foi feito com as mesmas dimensões, senão essa eletrosfera ali ia estar bem maior. A gente observa que rodeando ela a gente tem aqui os elétrons descrevendo os círculos. Esses círculos que os elétrons estão descrevendo a gente chama de eletrosfera. Pronto. A gente já estudou que o átomo ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons, e também que ele tem duas regiões principais, que são quem? O núcleo e a eletrosfera. A gente vai começar a ver a eletrosfera. A eletrosfera é o lugar onde os elétrons se movem ao redor do núcleo. E esses elétrons, pessoal, eles são distribuídos em níveis ou camadas eletrônicas. E essa distribuição deles ocorre pela quantidade de elétrons. Ou seja, o átomo ele tem 10 elétrons. Esses 10 elétrons vão ser divididos em camadas ou níveis eletrônicos. E a última camada, que é ocupada por elétrons em um átomo, é chamada de camada de valência. Eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês conhecerem. Mas vocês têm que conhecer isso aqui. Ó. A gente tem 7 níveis, que são nomeados com letras do alfabeto, que vão de K até o Q aqui, ó. K, L, M, N, O, P, Q. E a gente tem aqui o máximo de níveis que cada uma dessas camadas suporta de elétrons. Por exemplo, na camada K só vão ficar 2 elétrons. Na L a gente tem até 8. Na M a gente tem até 18. E assim sucessivamente. Isso é uma distribuição dos elétrons em camadas ou que a gente chama de camadas ou níveis eletrônicos. Continuando aqui, a gente tem 2 átomos para a gente entender melhor como é que funciona essa distribuição. A gente tem o primeiro átomo, e esse primeiro átomo é o hidrogênio. O hidrogênio ele tem um número atômico 1, então ele tem um elétron, ele vai ficar na primeira camada, que é qual? Camada K. Já o cálcio, ele tem número atômico 20. Como é que vai ser a distribuição dele? K, L, M e N. Ele vai ficar com a camada de valência dele, vai ser a N. Olha só. Ele foi distribuído, ele deixou 2 elétronzinhos aqui na camada K, 2 elétronzinhos na camada L. Ele deixou aqui 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, 8 elétrons na camada M e 2 elétrons na camada N. Se você somar todos esses elétrons que estão aqui, você pode observar que vai dar o número atômico dele, que é 20. Então, pessoal, o que é que vocês têm que entender? Que existe essa classificação e existe essa divisão em níveis ou camadas eletrônicas. Passando um pouco aqui, a gente tem os exemplos da distribuição dos elétrons, que vocês podem observar, tem uma imagenzinha aqui. E nessa imagem, a gente tem aqui, ó, observa a camada de valência sempre é mais afastada no núcleo. Olha, aqui está o núcleo do sódio, por exemplo. E se afastando dela, a primeira camada que tem é o K. Depois vem o L e depois vem o M, que é a última camada na qual o sódio vai ter elétrons. Essa é a camada de valência, que é a camada na qual ele vai poder fazer, por exemplo, ligações químicas, certo? A gente tem aqui o enxofre. O enxofre, ele distribuiu os elétrons dele e a última camada dele ficou sendo a M. No cloro, a última camada também foi a M. No alumínio, também foi a M. No fósforo, foi a M. E aqui no sódio, apesar de não estar aqui, foi a N, certo? Por último, tem alguns avisos para vocês, certo? Tem uma atividadezinha que é bom que todos vocês façam. É uma atividade fácil, mas que vai garantir que vocês fixem a maior parte do conhecimento que a gente está tentando passar para vocês. Dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar no WhatsApp. A gente pode tirar essas dúvidas por videochamada, por áudio do WhatsApp ou até por texto mesmo. Outra coisa, vocês podem pesquisar. Vocês podem utilizar a internet de vocês para pesquisar e ver mais videoaulas sobre essas temáticas que eu estou abordando, certo? Que é muito importante. E por fim, eu desejo a todos vocês uma boa semana de estudos. Façam todas as atividades que os professores
passarem para vocês. Prestem atenção nas aulas e nos vídeos que eles estão mandando e tenta aproveitar essa quarentena para fazer algo bom para vocês. Até mais.